Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Estamos chegando já no terço final de 2020. Que ano foi esse? Nós temos muito a conversar sobre o mês de setembro, um mês agitado, em que as bolsas andaram de lado, mas acabaram fechando no negativo na maior parte do mundo. Para isso, eu trouxe os meus amigos Caio César. Tudo bem, Caio? Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Fala, Cadu Wing. Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Tudo certo. E o nosso faixa preta, João Gabriel Schlitter. Fala, João. Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Como é que vai? Beleza, vamos juntos. Rapaz, que semana agitada, né? Uma semana muito confusa no cenário interno, com algumas medidas econômicas sendo travadas pelo mercado, muito desencontro de informações. A sexta-feira já prometia ser de perdas, né? Depois do presidente americano Donald Trump anunciar a contaminação pelo Covid-19 pelo Twitter, na madrugada de quinta para sexta, né? Só que a aversão ao risco foi muito forte, intensificado aí pelos rumores de que há muito ruído na equipe econômica. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, batendo de frente com o ministro Paulo Guedes. Enfim, uma semana extremamente conturbada do ponto de vista político, onde os preços acabaram sendo muito influenciados pela questão fiscal. Os temores do Renda Cidadã, o programa social anunciado pelo governo, que previa como fontes de renda os precatórios da Fazenda e também o Fundeb. O mercado reagiu mal, o governo disse que não era bem assim, Paulo Guedes tentou se explicar, enfim. Uma cortina de fumaça imensa foi feita pelo governo, mas que acabou sendo muito negativa para o mercado, que precificou e jogou tudo lá para baixo, porque imagina-se que com precatórios, que são dívidas na justiça, já transitadas em julgado, o governo estava querendo botar mais à frente, empurrar com a barriga, imagina com dívidas que talvez não tivessem tanto respaldo jurídico, né? Então foi realmente uma semana muito conturbada. Olha, eu não me lembro desde o início da crise do coronavírus. Bom, vou pensar melhor e falar que talvez aquela semana em que o Sérgio Moro acabou saindo, né, o ex-ministro da Justiça, foi realmente também muito conturbada. Mas olha, desde a saída de Sérgio Moro, não consigo imaginar uma semana tão conturbada no viés político que afetasse o mercado financeiro como um todo. E aí, Cadu, como é que você viu essa semana? Então, Rafael, a gente já vinha adiantando, né, que a tendência, conforme fosse chegando mais próximo das eleições, isso ia trazer uma volatilidade maior para o mercado e para adicionar ainda mais incerteza no cenário geral, né, tanto falando do Brasil e falando do mercado externo, a gente ainda teve essas novidades em relação à contaminação do Trump, né? Testou positivo para o Covid-19, então isso gera uma indefinição também de como que vai ser a participação dele durante a campanha eleitoral, e isso traz um novo elemento aí para a disputa americana, faltando aí um mês para as eleições. E no Brasil, a questão fiscal, ela acende novamente no radar, com mais episódios polêmicos, com mais disputa política e mais declarações, né, de lado a lado, que trazem essa incerteza cada vez maior. A gente viu esse reflexo na curva de juros, a gente viu isso no câmbio, que o Caio vai poder comentar um pouco mais detalhado. E, de maneira geral, como que foi essa semana, né? Ibovespa fechou aí em 94 mil pontos, com uma queda de 1,53. A gente começa esse mês de outubro aí no negativo. No início da semana, existia uma expectativa um pouco mais positiva em relação à aprovação do pacote, né, de estímulos nos Estados Unidos. Depois isso ficou um pouco de lado, né, entre a Câmara dos Representantes e, enfim, basicamente disputa entre democratas e republicanos, junto com o Senado, né? A gente teve o debate do Trump e do Biden na terça-feira. Foi um debate bastante agressivo, né? Segundo a análise da CNN, teria sido mais benéfico para o Biden e deixando o Trump, né, um pouco mais a desejar, né? Ele não conseguiu ali trazer novos eleitores na percepção, né? O melhor resumo que eu ouvi do debate foi que não foi um debate, foi uma discussão. Exato. Uma discussão em horário nobre,
organizada e com horário marcado, né? Brincadeira o que aconteceu, né? Foi um desrespeito com o eleitor americano. O desempenho dos dois, na minha opinião, foi de baixíssimo nível. Foi mais uma briga do que um debate, né? Exato. Foi uma discussão, né? Quase uma discussão de bar, né? Calma aí, bicho. Exato. Impressionante. Se vocês esperarem um pouquinho e guardarem esse debate, daqui a 2 anos ele vai ter uma repetição aqui no Brasil. Então fica tranquilo que nós teremos... Isso é só prévia do que vai acontecer aqui. E aí, o que trouxe também de lado negativo, né? A gente vê a Bolsa recuando, acho que sem muito volume, mas claramente uma tendência um pouco mais negativa. O número de casos de Covid passou de 1 milhão no mundo, a gente teve um aumento também de casos na Inglaterra, no país de Gales, enfim, a Angela Merkel chegou a fazer um comentário durante a semana que, dependendo do avanço dessas novas contaminações, poderia impor novas restrições, e isso gera mais incerteza sobre essa recuperação econômica, se isso vai se manter. Angela Merkel, Cadu, acabou sugerindo para que os alemães passassem férias na Itália, né, porque foi um país que acabou retomando bem ali as políticas de isolamento e teve uma queda significativa no número de mortos e também de infectados. Mas a Itália está entrando numa nova onda e Madrid, na última sexta-feira, anunciou um lockdown parcial, Exato. Onde somente as atividades essenciais estarão funcionando. Eu digo farmácias, padarias, supermercados, muito parecido com o que tivemos aqui no Brasil nos meses de março e abril, ou seja, não há ainda evidências de que seja uma segunda onda, mas todos os alertas estão ligados. Exatamente. Então, dentro do cenário internacional, a gente tem essa questão do pacote fiscal americano que segue indefinido, a questão eleitoral, agora com o novo elemento do Trump, né, estando com Covid-19, então não se sabe como é que vai ser o restante da campanha eleitoral, como que ele vai participar, né, dos debates, enfim, dos comícios. Na Europa, a gente sai com o número de casos aumentando, esse receio com que sejam adotadas novas políticas de isolamento. E quando a gente olha para o Brasil, o lado fiscal é o que pesa mais, né? Se começou na semana passada toda a discussão sobre o Renda Brasil, que acabou sendo deixado de lado, aí se criou o Renda Cidadã, que ia utilizar, né, recursos precatórios e do Fundeb, uma certa manobra para você tentar fugir do que aparece dentro dos números, né? Então, seria uma forma de você fugir do teto fiscal e sem que isso aparecesse. E só para complementar, a gente teve essa semana, por exemplo, a divulgação do déficit primário, né, que chegou a 96 bilhões. Então, é um número bem, bem relevante. As receitas elas vêm aumentando conforme, né, a economia ela vai retomando, mas a gente vê o endividamento brasileiro chegando próximo a 100% do PIB. E a gente teve também na quarta-feira a PNAD, que traz, né, os dados sobre desemprego. A gente chegou a 13,8%, então é um outro dado bastante relevante sobre o andamento da economia brasileira. E essa é o caldeirão aí de noticiário que a gente teve durante a semana, que traz toda essa volatilidade. Cara, parece que a gente está falando de um mês, né? Parece que temos aí informações e notícias de um mês, cara. Isso tudo aconteceu na última semana de setembro. Caio, eu vou começar por você. João, você também participa porque... Desculpa, Caio, você quer falar alguma coisa? Não, eu vou acrescentar, logicamente, daqui da parte internacional, mas eu já ia aproveitar que o Cadu estava falando para acrescentar. A gente teve também essa semana o payroll, hoje, né, inclusive, e aí... Veio ruim, né? Veio abaixo do esperado, eles estavam esperando, acho que 877 mil empregos, veio 661, mas ainda assim não foi tão ruim porque teve a taxa de desemprego, então eles estavam esperando o desemprego de... 7,9, né? Eles estavam esperando um desemprego mais alto, né, e veio uma taxa mais baixa. Se você tiver as taxas aí na tela, você pode até me confirmar, mas eu acho que era... Eu não tenho não, porque eu vi de manhã ansioso esperando, eu como trader que sou, mas de qualquer maneira foi mais ou menos isso mesmo. Mas na verdade, o que aconteceu? Os dados do emprego, eles eram esperados piores, vieram melhores, né? Se não me engano, eram esperados 8,1, vieram 7,9, mas os dados do payroll acabaram sendo piores do que o esperado. Então, numa balança, acabou pendendo um pouco mais para o lado negativo, viu, Caio? Ficou levemente isso. Inclusive, a gente viu no dólar hoje, né? Logo de manhã ele abriu caindo, até inesperadamente. Vamos lá, eu sou jornalista, eu sou chato pra caramba, vamos lá. Non-farm payrolls, ele era esperado um consenso de 850 mil, veio 661.
né? Ou seja, aproximadamente aí 140 mil a menos do que o esperado. Contratou-se menos pessoas. Exatamente, esse é o dado oficial. E aí, no contraponto, demitiu-se menos pessoas. Exatamente. Equilibrou a balança, era mais ou menos isso. Obrigado aí pela parte jornalística, ajuda bastante. E aí o dólar abriu em queda, foi uma queda leve, abriu caindo 0,20, até inesperadamente depois da notícia lá do Covid do Trump, né, que ele acabou contraindo. E aí depois ele bateu ali no 0 a 0 várias vezes e fechou o dia ali subindo, se eu não me engano, 0,080, 0,60, enfim. 0,25 no dia, 2,2 na semana, 41,37 no ano. A gente teve uma semana de bastante volatilidade, né? Depois que ele, enfim, a gente iniciou a discussão sobre questões tributárias, ele parece que ele não... As pessoas que fazem bastante proteção de risco acabaram ficando bastante estressadas, enfim. Isso se reflete bastante no dólar, ele subiu bastante, mas essa semana ele negociou ali no patamar entre 5,60 e 5,68, ele ia bater no teto e voltava. Isso é quase uma questão de indecisão, né? O pessoal deve estar esperando a questão do precatório, que era bastante importante. E aí também tem um outro ponto que eu queria acrescentar aqui também, que iniciou-se a discussão de um novo pacote, né? Que acho que é o que o mercado mais gosta de ouvir, que o pessoal queria começar a votar no Senado, de 1,5 trilhões de dólares. Não é um pacote pequeno, né? Se você for comparar, o outro era 1 trilhão, e aí o pessoal tentou enxugar para 800 bi. Então parece que esse tem uma potência maior, mas como está no começo da negociação lá no Senado, ainda tem muita água, muito chão para vir. Enfim, a gente teve bastante no cenário internacional, aproveitando o gancho aqui, discussão eleitoral. Então, enfim, a gente vai iniciar agora as eleições americanas, vai começar nesse mês e vai se estender para o mês que vem. Eu queria trazer aqui alguns pontos interessantes. Até a gente provavelmente vai ter um podcast sobre eleições americanas para instruir as pessoas, mas já fazendo uma prévia aqui, as eleições americanas elas acontecem nos estados separadamente, né? Não é uma eleição única, cada estado tem a sua eleição e cada estado tem a sua forma de votar. Então, alguns estados você pode votar por correio, enfim, lógico que não é obrigatório, mas enfim, cada estado monta quase a sua eleição própria e aí depois eles remetem à eleição federal. E aí tem um ponto que eu vi uma discussão sobre isso. Começando no dia 3 de novembro, Caio, para te dar uma data base aí de início dessas votações. Perfeito. Tem um ponto de discussão que eu achei bem interessante, que é o seguinte: devido aí à polarização nos Estados Unidos e, enfim, a posicionamento dos candidatos e a particularidade dessa eleição, que assim vai ser uma eleição que vai ser muito provavelmente feita bastante por correio. Essa discussão já vinha há bastante tempo, né, que o Trump questiona muito isso, porque é uma coisa que o Biden tem falado bastante, para as pessoas votarem por correio, para elas votarem, né, porque parece que o Trump ele tem uma base muito mais fiel. E aí essas pessoas elas querem, elas vão, enquanto o Biden ele tem uma base um pouco mais, vamos botar entre bastante aspas, fria. Ele ainda tem que convencer uma parte dos democratas. Então vai ser uma eleição que vai ser feita bastante por correio. E o que isso quer dizer, principalmente nessa polarização de hoje? Quer dizer que muito provavelmente existe uma grande chance de, quando essa eleição finalizar, depois que todos os estados votarem numa eleição, independente de quem ganhar, o outro lado vai pedir recontagem dos votos. E aí, recontagem dos votos é uma coisa que demora bastante, porque vai se recontar, vai se fazer análise de todos os resultados. E isso quer dizer basicamente uma coisa: isso quer dizer volatilidade no longo prazo. Isso quer dizer que a gente não vai ter uma coisa rápida, fácil e, vamos botar entre bastante aspas também, indolor. Vai ser, talvez seja bastante arrastado e talvez essa volatilidade se estenda para muito mais depois do que a eleição. E aí você pode ver na volatilidade das opções americanas que teve uma subida no mês passado na volatilidade para dezembro e para janeiro. Então parece que as pessoas estão esperando que as coisas continuem confusas nessa eleição para dezembro e para janeiro, por essa particularidade, principalmente da polarização dos dois candidatos e do Covid também, né, que, enfim, vai atrapalhar um pouco a votação americana. Perfeito. E só para acrescentar a informação, o voto nos Estados Unidos ele é facultativo, né? As pessoas podem ou não votar. Então, logicamente, há um certo
engajamento maior de lado a lado, né? Sobretudo os eleitores que são mais engajados, tanto ideologicamente quanto politicamente, eles acabam tendo mais presença física nas votações. E com a questão da Covid-19, todas as restrições sanitárias que existem e continuam existindo nos Estados Unidos, há um temor grande, né? Então, há um risco de evasão grande nessas eleições e também de voto pelo correio. E corroborando o que o Caio falou, muito provavelmente teremos, no jargão futebolístico, a gente diria que o campeonato vai acabar no tapetão. É mais ou menos o que vai acontecer com as eleições americanas aí a partir do dia 3 de novembro. João, tivemos aí a semana com a Bolsa Brasileira caindo e caindo forte, caindo feroz, algo que a gente esperava por toda a volatilidade interna que tivemos. Na semana, uma queda de 3,8%. O dólar subindo na semana 2%. Só que as bolsas lá fora tiveram uma semana boa, apesar de todas as incertezas. O S&P 500, para você ter uma ideia, subiu 1,5%. O estoque 600 subiu 2,5%. Ou seja, a Bolsa Brasileira sofre mais quando tem que sofrer e quando tem que ganhar ainda está perdendo. E aí, João, explica essa, por favor. Rapaz, a Bolsa Brasileira simplesmente é a bolsa que mais está sofrendo do mundo, né? Se você parar para pensar, a gente em real, se o pessoal Ibovespa, no ano, a gente está com uma queda de aproximadamente 18% em reais. Mas leve isso para dólar. Essa queda cai para 42%. Olha a diferença cambial, né, da queda da Bolsa Brasileira. Então, assim, quando a gente olha a moeda local brasileira, ela não cai tanto quanto as moedas. Se você vai olhar no México, recua 15%, Hong Kong, 10%. Estados Unidos, se você falar Bolsa Americana, se você tirar o efeito das empresas de tecnologia, a Bolsa está realmente horrorosa. Quem está segurando realmente o patamar da Bolsa Americana são as empresas de tecnologias. E olha que elas tiveram uma correção importante nesse último mês de setembro. Agora, rapidamente, vocês arriscam a única moeda que é pior que a brasileira no mundo em 2020? Eu diria a Rússia. Não. Ou talvez agora a Turquia, né, nesse confronto aí, não sei. Também não. Venezuelana? Estou chutando. Pior que não, estamos perdendo apenas para a Argentina. Ah, verdade. Aliás, estamos ganhando apenas da Argentina, estamos perdendo para a Turquia, perdendo para a Venezuela, perdendo para todas essas moedas mais negociadas, as emergentes. E a questão da Argentina, não somente toda a dificuldade econômica da pandemia, temos um governo que está declarando moratória aos ventos por aí, né? Enfim, então o risco é imenso, mas mesmo assim o Brasil está lá, no Photoshop contra a Argentina. E você por acaso imaginariam isso, hein, João? Não é um ranking que eu gostaria de ter visto meu país quase no topo, né? Mas pensando em relação à Bolsa Brasileira, a gente está realmente com a pior performance do mundo. E isso aí levando em consideração que a nossa moeda também está entre as piores performances também. Mas, assim, do ponto de vista do investidor internacional, dá para dizer que a nossa Bolsa está atrativa, se você pensar como o efeito cambial gerou realmente uma desvalorização muito grande. Então, o estrangeiro já está olhando para o nosso país, mas ainda com uma certa cautela. Quando a gente olha para o governo, é um governo que sempre levantou uma bandeira mais liberal, mas agora está vindo com uma bandeira mais populista. E isso, quando você fala do ponto de vista do investidor, gera uma incerteza muito grande. Na verdade, essa continua sendo a grande questão. E quando você vai ver bota na frente aí a questão fiscal no Brasil, onde nós tem um país que tem uma rigidez orçamentária gigantesca, onde somente 7% de todo o orçamento público tem liberdade para fazer uma coisa, 93% está engessado, e agora o governo vem com propostas políticas como Renda Brasil, onde não se conseguem explicar de onde vai sair os recursos para financiar esse tipo de política populista. E no meio do caminho, com propostas completamente mirabolantes, para o investidor externo e para também interno, eles ficam numa incerteza assim, será que eu vou ou não vou? Então a gente está perdendo a gente tem ao mesmo tempo uma oportunidade enorme de tomar medidas que possam atrair esse capital aqui para investir no Brasil, dado todo o contexto mundial que realmente não se vê oportunidade de investimentos e ao mesmo tempo um excesso de liquidez absurdo na economia mundial, né? E a gente está deixando passar isso aí. Então
a palavra continua sendo a palavra da vez, é incerteza. E o investidor especulador de curto prazo, ele vai realmente ter seus cabelos caindo a todo momento, porque se a volatilidade ela vai aumentar, e agora com a proximidade da eleição americana, a gente vai ver realmente uma volatilidade pontual cada vez mais, assim, em certos momentos que a volatilidade vai ter alguns picos, porque a gente é muito sensível à política americana e ao governo americano, né? Imagina um Biden sendo eleito, tirando sanções, como ele falou no último debate, como o Brasil foi um dos pontos um dos temas do debate. Então foi o único país citado nominalmente no debate americano foi o Brasil. Então você pega um país com uma muita oportunidade, uma perspectiva de um novo ciclo de commodities, a gente é o líder desse segmento, só que um risco fiscal enorme que impede que esse capital venha aqui. Então, realmente, nos próximos meses a gente pode esperar realmente um aumento da volatilidade, e para o investidor que não está com uma visão muito micro, buscando fundamentos da empresa e somente especulação, vão passar aí por maus bocados nesse momento. Então vamos lá, botando as coisas em pratos limpos, né? Vamos falar de investimento, vamos falar de oportunidades e de saídas nesse cenário cada vez mais sombrio para os investimentos. Queria que cada um tentasse apontar como o investidor deve, primeiro, se defender num cenário de tantas incertezas e, segundo, onde garimpar boas oportunidades para, de fato, conseguir, de repente, encontrar uma boa pechincha ou, de repente, algum nicho, algum setor que as pessoas, ou que talvez não esteja sendo afetado por esse momento. Do podcast passado, por exemplo, eu e o Cadu apontamos as empresas que, quando estão na Bolsa e o dólar se valoriza, elas sobem, né? Caso de Klabin, caso de Suzano. A gente deu essas boas dicas aí. Queria que cada um tentasse identificar, primeiro, como se proteger e, segundo, como tentar ganhar algo nesse cenário de dificuldade. Boas oportunidades sempre existem, não importa o que aconteça. Quem pega essa aí primeiro? Acho que eu posso começar, né? Acho que quando a gente fala do investidor, um dos grandes problemas é que o investidor comum ele tem dificuldade de ver um portfólio como um todo. Ele gosta de olhar ativo por ativo. Aí o cara vê lá uma carteira de investimentos, aí olha um ativo indo mal, o cara já quer mexer e tirar, e às vezes ele tem um papel estratégico ali. Então, o parâmetro mais importante do investimento é a correlação entre eles. Qual é o efeito desse novo ativo na minha carteira? Então, muitas vezes, você tem que ter um ativo defensivo ali dentro. Um evento de cauda, um evento mais raro que aumente a volatilidade, ele vai proteger a sua carteira. Então, é importante estar exposto a diferentes moedas. Acho que essa diversificação global ela é importante e, principalmente, quando você vê países que, obviamente, está numa crise mundial, né? E isso você tem que ver como uma oportunidade. Existem grandes empresas que estão extremamente descontadas. Se você pegar índice aí, valor sobre o valor de mercado, sobre o EBITDA da empresa, os múltiplos mais comuns, vão ter empresas com muita qualidade extremamente descontadas. Procure essas empresas que têm fundamentos. Empresas que obviamente, em setores mais básicos, empresas que são ligadas a insumos, como commodities. O agronegócio sempre foi um setor muito defensivo, onde países, por exemplo, como China e Índia, que mantêm crescimentos muito altos, muito grandes, como China, por exemplo, ela nos últimos 2 anos cresceu, Índia, por exemplo, nos últimos 2 anos cresceu mais que a Índia e é uma população enorme. E normalmente, quando uma população, quando uma pessoa se torna pobre, consegue ter um ganho de renda, um aumento do seu poder aquisitivo, a primeira coisa que ele faz é comer bem. Então, quando a gente fala em commodities, em agronegócio, e empresas nacionais que estão bem expostas, que têm capacidade de aproveitar desses mercados ascendentes, elas vão tirar bastante proveito. E dado que o Brasil, hoje, a nossa moeda está extremamente valorizada, o nosso produto ele está extremamente competitivo em relação ao cenário global. Então, nós estamos mais baratos. E levando em conta que alguns setores, como açúcar, por exemplo, dado que grandes players mundiais se fecharam por causa da crise do coronavírus, então empresas brasileiras como o Klabin conseguiram conquistar um market share muito maior do que tinham antes
e saíram na frente, dado que esses países ainda estão, como a Índia, por exemplo, que é um grande produtor de açúcar, se fecharam. Então, eles estão saindo muito na frente e esses países estão tentando se recuperar da perda causada pela crise do coronavírus. E as commodities são negociadas em dólar, né, João? Então, a desvalorização do real diminui os custos da produção e melhora a rentabilidade quando você vai vender no mercado externo, né? Exatamente. Se eu fosse apostar, apostaria realmente no setor de commodities, mas, no geral, ter sempre na cabeça buscar fundamentos nesse momento. Empresas muito bem geridas, muito com alta capacidade de geração de caixa e com exposição tanto no mercado doméstico como internacional, e que este momento de crise elas estejam desvalorizadas, e tem bastante oportunidade aí. E principalmente também quando você adquirir esse tipo de ativo, não pensar no curto prazo, mas pensar em mantê-los na sua carteira por um bom tempo. Afinal, você tem que investir com a visão de um empresário, onde o empresário não sai da sua empresa do dia e vai olhar a cotação das suas ações. Ele vai olhar se ela teve um ganho de produtividade, entre outras melhorias específicas dentro da sua empresa. E se quem tiver realmente esse controle emocional para ter paciência e fazer realmente a investigação correta para buscar essas empresas eficientes e investir nelas, acredito que vão estar ao mesmo tempo defendendo a sua carteira e achando bons ativos aí para gerar um ganho aí ao longo dos anos. Para complementar o que o João está colocando, essa diversificação, né, da carteira ela é sempre fundamental. A diversificação de estratégias também, ela é importante. E dentro do cenário de maior volatilidade, o que a gente pode apontar aí como possibilidades para a carteira, né? A gente tem, por exemplo, clientes que têm parte da carteira dele expostas a dólar. Isso pode ser em fundos que investem lá fora, isso pode ser na própria ETF. A gente comprou, por exemplo, lá em março, abril, a gente indicou compra de VVB11, que é uma ETF que segue o S&P 500. Então, isso acabou trazendo uma boa rentabilidade, compensando a queda de outros setores, né, de outros ativos. Então, você ter uma exposição internacional, uma exposição em outros mercados, ela é importante. E dentro de um mercado de volatilidade, a gente também tem a diversificação de estratégia. Quando a gente fala disso, você tem, por exemplo, alguns fundos que a estratégia é um pouco mais descorrelacionada com a tendência do mercado. O que isso quer dizer? Significa que a performance do fundo não está diretamente atrelada à direção do mercado. Eu não preciso de um mercado em tendência de alta para que o fundo performe bem, ou no mercado de tendência de queda. Quais são esses tipos de estratégia? Isso vale para alguns fundos de long and short, então é uma estratégia interessante para quem está, né, para você ter um equilíbrio maior na carteira, e que são fundos que costumam performar bem. Você tem os fundos de arbitragem, também é interessante dentro desse cenário. Você tem os fundos quantitativos, a gente já fez até um podcast com o pessoal do Cadima, que a gente gosta bastante e indica aqui dentro do nosso comitê de alocação. Então, são algumas oportunidades interessantes. E mais recentemente, falando, né, do mercado de maneira geral, a gente tem visto bastante ofertas, né, de IPOs, né, empresas fazendo captação de recursos. O mercado, ele, apesar da volatilidade, tem surgido empresas que têm performado bem, e o mercado está com apetite para isso, com juros muito baixos. Então, são oportunidades interessantes que aparecem, e estratégias que você pode fazer com hedge também para proteger a carteira. Então, operações estruturadas, existe uma série de operações que podem ser montadas para você defender a sua carteira, ou mesmo a fazer uma aposta ali no mercado, mas sem se expor tanto ao risco. Então, a gente pode até depois fazer um podcast um pouco mais específico, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas a gente pode falar mais especificamente sobre operações estruturadas, o que é o mercado de opções, como é que funciona, né? Quais são essas estratégias que estão no mercado. Perfeito. E aí, Caio, trazendo para você, inegável, né? Não tem como não pensar numa estratégia que envolva moeda, mercado externo, quem sabe algo que tenha um pouco mais de lastro. O que você consegue identificar aí como estratégias de, primeiro, defensivas e depois alguma oportunidade pintando? Assim, eu acho que até fica difícil de você passar uma boa tese depois do Cadu e do João. Acho que se eu não seguisse o que assinasse o relatório deles, eu estaria indo contra o certo. Então, assim, diversificação, se eu pudesse responder o que eles disseram
de uma forma prática, eu acho que diversificação é tanto ofensivo quanto defensivo. Então, o João citou bastante, você falou, se você for olhar ofensivo para ganhar dinheiro, o João citou commodity. Eu acho que assim, no Brasil você não precisa reinventar a roda. Commodity a gente faz muito bem, a gente é muito bom, sempre foi muito bom nisso. O Brasil agora, o dólar está desvalorizado, quer dizer, o real está desvalorizado, né? Beleza, não é uma variável do real, uma variável do dólar, mas ainda assim isso dá uma vantagem comparativa para nós aqui. Eu queria acrescentar um setor, mas é um setor para ser olhado de perto, principalmente no movimento de altas taxas de juros, que é o setor bancário. Então a gente tem, por exemplo, trazendo nomes, né? A gente tem o Itaú, que é o maior banco da América Latina, enfim, concentra a grande maioria de todas as operações, é o banco que ficou bastante descontado com a crise. Beleza, sofreu bastante nos últimos trimestres, mas assim, a gente conhece a reputação do banco, a gente sabe que é um ativo de longo prazo, então, enfim, boto aí no setor ofensivo e acho que defensivo é o que o pessoal falou, assim, não tem como fugir disso, é diversificar, tem como você investir em commodities. Na verdade, tem como você investir em dólar através de ações que se valorizam no Brasil, vocês falaram isso no último podcast. Então, talvez você buscar algumas ações que